Olá, sejam bem-vindos a mais um Banda Básica, o nosso podcast Umbandeiros, e hoje a gente vai falar de Exu, vai falar da Quaresma, vai falar da Umbanda, né? Não necessariamente nessa ordem, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse período. Eu tinha um texto lá no nosso fórum Umbandeiros, mas eu agora, fazendo uma revisão desse texto, acaba que muita coisa, inclusive no texto, eu acabo não concordando hoje em dia, com essa visão que se tem de espíritos soltos na quaresma, etc, etc, etc. Primeiramente, já deixa o teu like para ajudar o nosso trabalho, tá bom? E se quiser fazer o curso de graça aqui, Estruturas do Terreiro, acesso antecipado para membros aqui no Umbandeiros a partir de R$ 2,99 no clube de membros, tá? Bom, vamos lá. A gente precisa entender que para falar de quaresma, de umbanda, falar de Exu, né? Porque muitas casas não trabalham nesse período da quaresma, né? O que para mim é um grande equívoco. Porque a gente precisa entender que a quaresma é um período cristão, né? É um período da Igreja Católica. E eles acreditam que nesse período o baixo espiritual, o baixo astral, ele está solta, né? Para inclusive como uma oportunidade também de se regenerar e também para atentar as pessoas aqui na Terra. A igreja por muito tempo usou isso como base de ameaça para ajudar para que as pessoas respeitassem o período de quaresma, respeitassem esse período ao qual eles devocionam, né? Então, obviamente que por causa dessa crendice da legião cristã, alguns espíritos se aproveitam dessa situação para perturbar mesmo as pessoas e influenciá-las nas suas vidas. Pensando na forma de que uma egrégora se forma quando muitas pessoas acreditam na mesma coisa, então isso é possível, sim. Mas nada que já não aconteça durante o resto do ano. É lamentável ver, inclusive, que alguns umbandistas, por falta de conhecimento, por falta de estudo, e inclusive desenvolvendo más costumes, né? Eles acabam acreditando que nesse período não pode se trabalhar, não se pode trabalhar e também não se deve nem trabalhar com Exu, né? O que é lamentável. A gente tem que voltar e fazer uma revisão histórica de que ah, antigamente os mais velhos, os nossos ancestrais, não podiam abrir os terreiros porque era proibido. Quem mandava, quem governava era a Igreja Católica e havia lei e a polícia fiscalizava inclusive os terreiros para que não houvesse as práticas litúrgicas, não houvesse toque de tambor, não houvesse nada. Então acabou que ah, nossos antepassados eram obrigados a fechar as casas por lei, né? Não, e por opressão, na verdade, né? Por opressão, não era nem por lei. Então, realmente é lamentável a gente ainda hoje em dia, 2024, acreditar que não pode trabalhar, fazer as nossas giras por conta do período de quaresma, né? Respeitando que o fundamento da tua casa diz que não abre, então, ok, não abre, tá? Agora, a gente precisa entender também que muitas casas elas vêm dessa influência do sincretismo católico e adotam essa prática assim, dessa forma, respeitando a quaresma, tá? Muita gente antiga a gente conhece, sabe que fazia isso e tá tudo certo. Se teu dirigente diz que vai fechar e não vai abrir a casa, você vai seguir os passos a passos do teu dirigente. Agora, que não faz o menor sentido, não faz, né? Então, aí começa toda essa questão de que se nós não podemos trabalhar com Exu, a gente começa a fazer aquela analogia que o cristão moderno faz de chamar Jesus de diabo, né? Erroneamente, isso é difundido porque se nós fizermos essa analogia, nós não podemos trabalhar com Exu na quaresma, então a gente está abrindo, né, um precedente para dizer que sim, o Exu é o diabo que o cristão acredita, né? E aí tem todo um contexto falando sobre Exu, por que Exu se apresenta com chifres, com tridente, etc., por causa da questão de resistência ao colonizador e à igreja, ok. Mas aqui a gente está falando da maneira pejorativa de como o nosso Exu é visto. E quando a gente diz que não pode trabalhar nesse período de quaresma, porque não é uma prática nossa, onde
a igreja diz que o inimigo, que o cramunhão está solto, a gente está aceitando que sim, que Exu é o demônio e a manifestação do diabo judaico-cristão, e dessa maneira a gente está fortalecendo uma crença que não é nossa. Na realidade, os Exus eles constituem uma falange abnegada de espíritos que combatem essa baixa vibração e esse negativo. Para nós, eles são mais dedicados e devotos servos da luz. Eles são os agentes da luz nas trevas. São hierarquicamente organizados e eles realizam tarefas atinentes à sua faixa vibratória. Obviamente que se precisam entrar em faixas mais densas, eles estão porque conseguem esse acesso. São elementos de execução e auxiliares das forças divinas, dos nossos protetores, tendo ele também, entre outras tarefas, né, como sentinelas de alguns locais sagrados, né, policiarem o baixo astral e anularem trabalhos de baixa magia, né? Ao contrário do que se pensa e declaram algumas pessoas, porque Exu sabe o que está fazendo. Agora, muito cuidado com a noção de bem e mal, né? Porque Exu, ele é muito maior do que essa visão de bem e mal que nos foi imposta, né? Eles são justos, né? Conforme o merecimento e ordens superiores, eles vão executar os seus trabalhos e vão agir nas situações conforme necessário. São os Exus que freiam essas ações malévolas que as pessoas acreditam e essas ações que estão aí no astral inferior, né, no nosso dia a dia. Eles nos protegem, eles nos ajudam a conquistarmos, a perseverarmos. Então, eles fazem aquilo que for de nosso merecimento. Então, eles também acabam sendo uma espécie de tropa de choque, né, de alerta contra quiumbas, pretendendo encaminhar esses quiumbas para locais de regeneração ou inclusive prisões astrais, né? Por conta disso, tudo e para tudo, a força de Exu é necessária nesse período de quaresma, principalmente se você acreditar que a influência negativa está solta. Não faz o menor sentido não trabalhar nesse período. Em algumas ocasiões, por exemplo, é comum ver manifestações em templos de Umbanda, principalmente em outros templos, né, onde espíritos tumultuam o ambiente, promovem espetáculos circense, galhofas, né, comportamentos deselegantes, né, presentes, xingando as pessoas que estão ali, proferindo palavras de baixo calão, se dizendo ser Exu. Principalmente nessa época do ano, onde esse fantasioso se diz que não se pode trabalhar, que as casas têm que se resguardar. Então esse comportamento é muito comum nessa época do ano. Tal comportamento ele não deve ser imputado aos Exus, e sim a quiumbas, perturbadores, obsessores e espíritos que moralmente são atrofiados e que não compreendem a imutável lei da evolução e do bem, apegados naqueles vícios, nos desejos e sentimentos humanos. Então os quiumbas obsessores, eles penetram nas casas, né, para fingirem-se de caboclos, preto velhos, crianças, enfim, né, por isso é necessário que os médiuns estejam sempre vigilantes, né, assim, cuidado com determinadas condutas, exibições, bizarrices e comportamentos de ameaça, tá? Então é muito importante, né? O ponto de chegar à ignorância humana, de visualizar esses seres que são meros negociantes ilícitos, fazendo balcões de negócio dentro do terreiro, né? E total dissonância com o bom senso da lei suprema, né? E achar que isso é Exu, né? Ou que isso é um guia de Umbanda. Então, na verdade, isso são marionetes, né? Marionetes da falta de dinamismo e do aperfeiçoamento espiritual. Então, é necessário que os filhos de fé e simpatizantes entendam que é justamente nesse período onde a crendice popular, a quaresma, ela sofre uma mentalização e a crendice forma o alegórico fantasioso mental,
e acabam, sim, através da egrégora formadora desses pensamentos, liberando uma energia astral inferior, né, em onde o amparo e orientação dos nossos guias e principalmente dos Exus é necessário. Então, assim, não trabalhar ou se socorrer de Exus no período da quaresma é dar oportunidade e estar à mercê da força do mal e das influências negativas nas nossas vidas. E nesse período, muitas pessoas se perdem e acabam por viver anos em volta de dificuldades e desencontro, tá? Então a gente tem que compreender, aprender, praticar melhor a religiosidade sem se deixar influenciar pela religiosidade e costumes de outras religiões. Se você é um bandista e frequenta um templo que fecha nesse período, é o mesmo que acreditar que as coisas ruins tiram férias, né? Que o mal tira férias. Você não fica doente nesse período, as coisas ruins não vão acontecer mais, né? Porque nesse período você está fechado, terreiro, não deixa de cuidar da tua religiosidade e fica atento nas mudanças de comportamentos. Um verdadeiro umbandista não se presta e não se permite que as influências do mal perturbem e muito menos deixe de praticar a caridade espiritual e religiosa por conta de um tempo da sua vida, um tempo do passado que já se foi. O verdadeiro umbandista está sempre atento, à disposição de ajudar os irmãos de fé no amparo contra aqueles espíritos perdidos. Então, resumidamente, se esses espíritos estão mais soltos, eles estão aí todo ano da mesma maneira. A diferença é que nós, umbandistas, acabamos baixando a guarda, fechando os nossos terreiros e não executando os trabalhos de caridade e também não cuidando dos mais necessitados espiritualmente. Isso sim, através dessa egrégora da crença popular, como eu já falei, acaba formando uma energia que pode ser sim prejudicial. Então, não faz o menor sentido nossas casas fecharem e nós não trabalharmos com o Exu, tá bom? Então me explica aí como é que a tua casa faz com esse período da quaresma, você fecha, você não fecha, você faz gira, você não faz gira, e diz o que você achou do podcast de hoje, tá bom? Espero que você tenha gostado desse podcast, deixa sua contribuição aqui nos comentários, curte, compartilha, faça do Umbandeiros o teu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro.